Boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Mais uma noite em que nos reunimos para estudarmos um pouquinho mais do Evangelho, dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como roteiro para as nossas vidas. Como vocês percebem, nós estamos aí um pouco desorganizados materialmente por conta da reforma da casa. Nós estamos fazendo aqui no fundo salas de estudo, uma cozinha. Então estamos aí em reforma. Aí por mais que a gente organize e limpa, continua com poeira, continua com areia, mas é para que em breve possamos atender-nos melhor, estar mais confortáveis, melhor acomodados para os trabalhos de cada dia, né? E como toda reforma, nós precisamos de dinheiro. A gente pede aí àqueles que puderem e desejarem colaborar com a casa. A casa tem um CNPJ, o código de Pix é o CNPJ da casa. Tem inclusive um QR Code ali na frente, se alguém desejar fazer alguma doação, né? Nós temos, se a pessoa desejar fazer doação de cimento, um saco de cimento, nós estamos pegando na Comac. O piso nós vamos pegar na loja de materiais de construção Maganha Acabamentos, que é do meu cunhado, que vai fazer um preço melhor para a gente, para casa, né? Então vai sair uma média de R$43 o metro do piso. Então se a pessoa quiser doar um metro de piso, qualquer doação é bem-vinda, qualquer valor, a casa agradece, tá? O número do Pix é o CNPJ, eu vou falar aqui, mas depois quem quiser é só falar com a gente, que a gente passa, tá? É 47 718 358 0001 18. E o banco é o Banco Cora, Banco Digital, tá bom? Muito bem, vamos então iniciar hoje aqui a nossa noite de estudo. E vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, buscando unidos em pensamento, em sentimentos, no mesmo propósito de aprendermos um pouquinho mais, de nos aproximarmos deste Mestre amoroso que nos ampara e que nos envolve em seu amor todos os dias. Então nós pedimos, Jesus, que esteja presente entre nós, que o seu amor nos envolva, que a sua paz nos envolva e que possamos nessas energias, nesses sentimentos desta hora, unidos, deixarmos as preocupações um pouquinho de lado, deixarmos os nossos problemas do dia a dia, para nos atentarmos para o alimento do Espírito, para as instruções da noite, para que possamos nos fortalecer no Evangelho do Cristo, que é a fonte que nos sustenta, que nos alimenta e que nos conduz no dia a dia. Obrigado, Senhor, esteja conosco em mais esta noite, que assim seja. Hoje nós recebemos aqui pela primeira vez, com muita alegria, o nosso companheiro aí de doutrina, o nosso mais novo amigo da casa, o João Vieira, que é de Cosmópolis e vem de Limeira, que vai falar para nós, trazendo do Evangelho, né, da noite, trazendo como tema de Jerusalém a Jericó. João, seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos.
Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. A gente cumprimenta também as pessoas que nos acompanham pela internet. Que Jesus possa estar sempre com todos nós. Quando a gente se propõe a falar um tema do Evangelho, a gente sabe que os Evangelhos foram escritos por pessoas, por homens, e que trazem a verdade sobre a vida do Cristo. Trazem conhecimentos a respeito das nossas atitudes, como nós devemos agir, baseado naquilo que o Cristo deixou para a gente. E o Cristo nos deixou alguns códigos. E quando a gente começa a acessar esses códigos, que vêm com o nome de parábola, nós começamos a entender de uma maneira muito mais profunda a realidade espiritual das nossas vidas. Então nós estamos nos propondo hoje a falar sobre a parábola do bom samaritano. E o nome de Jerusalém a Jericó, da palestra, é o local onde Jesus situa a parábola. Jesus conta uma história de pessoas que estavam no caminho entre Jerusalém e Jericó e traz a importância para nós de sermos um bom samaritano. Mas quando a gente começa a entender a parábola e buscar esse código, decifrar esse código, começam a surgir questões. Por exemplo, por que Jesus situou a parábola entre duas cidades? Qual a importância de Jerusalém e de Jericó na cultura do povo hebreu? Por que havia um sacerdote? Por que um levita? Por que um samaritano? Quem eram os samaritanos? Por que o samaritano fez tudo o que ele podia para aquele homem que ele não conhecia? Então essas perguntas começam a surgir e eu entendo que Jesus esperava isso da gente quando ele contava uma parábola. E ele codificou o conhecimento porque ele sabia que as pessoas da época não iam conseguir ter tanta profundidade para compreender a parte espiritual, mas sabia que no futuro nós iríamos nos dedicar, nos debruçar às palavras e buscar entender o porquê de cada coisa. Então esse é o objetivo nosso hoje. A proposta de tentar aprofundar a parábola do bom samaritano, para a gente poder tirar para a gente o conhecimento necessário, porque tudo que Jesus nos falou, ele falou para que nós nos transformássemos, para que nós fizéssemos a mudança em nossas vidas. Quando a gente vai numa igreja católica, numa igreja evangélica, a gente ouve os irmãos falando sobre a salvação, e a importância da salvação. Só que eles entendem diferente a salvação da gente, né? Para eles a salvação é o sangue do Cristo que derramou na cruz. Então, a salvação é o Cristo. Para os espíritas também, a salvação é o Cristo, mas não o sangue. O conhecimento, os ensinamentos, os exemplos deixados pelo Mestre, essas são as nossas possibilidades de salvação. Então vamos buscar nessa parábola hoje a nossa salvação, a nossa transformação, a nossa reforma íntima e entender cada um desses personagens. A parábola é citada no Evangelho de Lucas. Então se nós pegarmos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos encontrar Lucas falando, trazendo a parábola que o Cristo contou. Está entre os versículos 25 e 37. Então quem quiser buscar depois para dar uma olhada, capítulo 10 de Lucas, 25 a 37. Mas antes de contar a parábola, nós precisamos entender por que Jesus contou a parábola. Tinha um motivo. Jesus foi chamado a contar essa parábola. Naquele dia, especificamente, Jesus estava rodeado de pessoas que o ouviam falar a respeito do reino de Deus. Jesus estava falando a respeito de como acessar o reino dos céus. Isso é importante, porque quando a gente fala reino dos céus, dá a impressão que é um lugar geográfico, não dá? É o céu, é um lugar geográfico. Não, não é geográfico.
Se você entender reino dos céus como os hebreus entendiam, como os judeus entendiam, reino dos céus era um estado de memória ou de psique em que você estava de bem para com os outros. Então, se você estava de bem com os outros, se você tinha feito o bem, a caridade para os outros, você estava no reino dos céus. Então, Jesus estava falando a respeito disso, sobre o reino dos céus. No meio das pessoas havia um fariseu. Quem eram os fariseus? Fariseus eram os iniciados da época, eram os sacerdotes, eram as pessoas responsáveis por guardar a religião do povo judeu. E além disso, eles tinham outra função. Eles eram magistrados, eles eram juízes da época de Jesus. Assim como nós temos o STF hoje com os juízes, na época de Jesus também havia esse tipo de estrutura, né? Em que haviam os doutores, os juízes da lei. Eram no Sinédrio, na época chamava-se Sinédrio, era o local onde eles se reuniam para fazerem as deliberações a respeito da lei. E qual era a lei que regia na época? A lei era o Velho Testamento, né? Como nós conhecemos hoje pelo nome de Velho Testamento. Para eles chama-se Torá, que é o Velho Testamento nosso de Moisés. Então eles deliberavam sobre o entendimento da lei e discutiam entre si quem estava correto de acordo com a lei. Eles eram os responsáveis para falar para as pessoas a respeito da Torá, porque as pessoas não tinham acesso. Não era todo mundo que podia ter acesso ao livro sagrado. Somente eles, homens iniciados, preparados para isso. Eles eram homens prontos a vida toda para dominarem a religião e, consequentemente, dominar o povo. Eles tinham poderes muito grandes para controlar o povo. Eu pergunto para vocês, o que um fariseu estava fazendo no meio de pessoas simples ouvindo Jesus falar? Ele gostava de ouvir Jesus? Não, infelizmente não. Ele estava lá para fazer Jesus cair em contradição. Ele queria prender Jesus. Por que Jesus causou tudo isso? Gente, imagina, um homem simples, filho de carpinteiro, aos 30 anos de idade, que era uma idade extremamente nova para quem pudesse falar de evangelho na época, vem falar do reino dos céus, vem falar para as pessoas mais simples a respeito de Deus, sem cobrar, porque os fariseus cobravam. Os fariseus cobravam. Se você fosse no Sinédrio num domingo de manhã, ouvir a palavra de Deus e não levasse uma oferenda, você não entrava. Se você levasse uma pomba, eles saberiam todos que você era pobre, que você não tinha como comprar algo melhor. Esses sentavam lá nas últimas fileiras. Se você fosse mais ou menos abastado, levava um cabrito. Eles gostavam, né? Sentavam no meio. Aqueles que levavam boi eram os principais, sentavam na frente, né? Eram aqueles que eram os melhores tratados, eram aqueles com quem os fariseus conversavam. O restante eles ignoravam. Então, um homem vem fazer o papel de um fariseu sem ser um fariseu, sem cobrar. Esse homem é um perigo. Porque você imagina se ele começa a tirar a nossa população. A gente começa a perder dinheiro. A gente começa a perder controle. Jesus era um perigo para a época. Então ele estava lá, exatamente para tentar Jesus. E ele o faz. No meio da explanação do Cristo, ele ergue a mão e faz uma pergunta. Ele, de uma maneira a tirar sarro do mestre, chama ele de mestre. Fala: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? A pergunta do fariseu estava carregada de segundas intenções. Porque somente os fariseus podiam listar o que as pessoas podiam fazer para chegar no reino dos céus. Jesus não podia fazer isso. Se Jesus respondesse para o fariseu os itens que ele achava, ele ia preso. Só que ele ignorava, né? O fariseu ignorava quem estava na frente dele. Ignorava que na frente dele estava o governador planetário. O espírito com a maior envergadura moral da história que pisou nesse planeta.
O único celestial que pisou em nosso planeta. Era o Cristo, na frente dele. Jesus, de uma maneira muito tranquila, olha profundamente nos olhos do fariseu e diz: o que está escrito na lei? Como você a lê? Olha que resposta genial. Genial, porque ele não se compromete e ao mesmo tempo mexe com o que o fariseu tinha de pior, o orgulho. No meio de todas aquelas pessoas, o fariseu ia dizer que não sabia a lei? Ele ia falar que não sabia qual era a lei? Não, ele teve que falar. Ele respondeu o que está no livro de Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta que o fariseu dá a Jesus. Jesus então diz para ele: muito bem, respondestes muito bem, vá e faça. Percebendo? Falar, meu amigo, até papagaio fala. Falar, meu amigo, é fácil. Faça. Você sabe a Torá de cor e salteado. Faça. Não adianta você saber. Versículo 3, capítulo 5, versículo... Não adianta. Tem que fazer. Jesus diz isso para o fariseu, que fica acanhado com a resposta, obviamente. Mas ele não se dá por vencido. Ele pergunta para Jesus assim: mas mestre, então me digas, quem é o próximo que eu devo amar? Outra pergunta complicada. Se Jesus respondesse: o próximo é somente o judeu, como os judeus entendiam, Jesus ia criar um problema, porque as pessoas que estavam lá não eram todas judias. Tinha grego, tinha romano, tinha samaritano, tinha tudo ouvindo Jesus falar. Se Jesus responde para o fariseu: são iguais, preso. Porque pela lei, os judeus eram iguais, os demais, os gentios, não eram iguais. Tinha isso na lei deles. Os judeus eram iguais, os demais não. Então Jesus tinha outro problema nas mãos. E aí Jesus resolve contando a parábola do bom samaritano. Vocês lembram o que fala a parábola? Eu vou recordar para vocês a parábola do bom samaritano. Jesus fala o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, o despiram e o deixaram meio morto no canto da estrada. Descendo logo atrás vinha um sacerdote. O sacerdote viu o rapaz caído e foi embora. Descendo logo atrás vinha um levita. O levita, ao ver o moço caído, passa de largo e vai embora. Porém, vindo de viagem havia um samaritano. O samaritano, ao avistar o moço caído, encheu-se de compaixão. Aproximou-se do rapaz, lavou-lhe as feridas com vinho e azeite, atou-lhe as feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, levou-o até uma estalagem e pernoitou com o moço. No outro dia de manhã, o samaritano saiu e disse ao dono da estalagem: aqui está o dinheiro com a qual eu passei a noite com ele. Ele ficará aqui. Se quando eu retornar da minha viagem ele te deu mais gastos, eu te restituirei. O samaritano deu 2 denários para o dono da estalagem. A gente vai entender daqui a pouco quanto valiam 2 denários. Jesus termina de contar a parábola e pergunta ao fariseu: qual deles lhe parece o próximo? O fariseu respondeu: aquele que usou de misericórdia. Interessante a resposta dele, porque ele falou aquele. Ele não citou o samaritano. Ele falou aquele que usou de misericórdia. Sabe por quê? Porque o judeu não citava a palavra samaritano. Tamanho era o ódio que os judeus tinham dos samaritanos. Eram da mesma raça. Eram todos hebreus. Só que judeus odiavam os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos se casaram com outras raças. Porque os samaritanos tiveram outros deuses, outras religiões. E o judeu não aceita isso. Então era motivo de ódio. Se eles falassem a palavra samaritano, eles cuspiam do lado. Tamanho era o ódio que eles tinham do samaritano. Quem que Jesus coloca na parábola? O samaritano.
Quem é o que faz o bem? O samaritano. Vocês percebem, gente, a coragem de Jesus? A coragem do mestre de, perante um fariseu, falar para ele: o samaritano é melhor que você, porque ele fez o bem. Tem que ter muita elevação moral, né? Tem que ter muito conhecimento espiritual para fazer isso. E ele foi deixado, o fariseu então continua, Jesus continua a exortação, o fariseu deixa ele tranquilo. Agora vamos entender a parábola? Eu comecei a me perguntar, por que Jesus falou Jerusalém e Jericó? Aí eu fui buscar na geografia da época. Da época não, é até hoje do mesmo jeito, né? Não mudou onde ficam as duas cidades até hoje. Jerusalém fica a 750 metros acima do nível do mar, fica numa montanha, lugar alto. É o lugar espiritual da época. Jericó fica a 140 metros abaixo do nível do mar, é um vale. E era a capital física, monetária, financeira da época. Jerusalém, Jericó. Será que não tem a ver com o nosso estado de consciência? Jerusalém, alto, espiritual. Jericó, baixo, material. Nós não somos assim? Não tem hora que a gente está lá em cima com a espiritualidade. Depois tem hora que a gente está lá embaixo. Materialmente falando, né? Pensando só no material. O que acontece quando a gente só pensa no material? O homem da parábola descia ou subia? Descia. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele estava deixando para trás o que era espiritual e indo buscar o que era material. O que aconteceu com ele? Os ladrões vieram e o roubaram, o assaltaram, o bateram, o deixaram seminu na beira da estrada. Quem são os ladrões? Orgulho, egoísmo, inveja, intolerância, tudo isso. Olha o que Jesus esconde na parábola para a gente decodificar. Quer dizer então que eu não posso buscar o que é material? Pode, claro que pode, deve. Só não pode se apaixonar pelo que é material. Porque ao se apaixonar pelo que é material, você esquece do que é o principal, que é o espiritual. Então todos nós, quero ter minha casa, quero ter meu carro, quero ter minhas coisas, quero ter dinheiro, ótimo, não há problema nenhum. Jesus jamais falou isso. Ah, mas Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico se salvar no reino do céu. Porque geralmente o rico, ele pode ter ociosidade, ele pode ter orgulho, ele pode ter vaidade, ele pode ter um monte de coisa que não fazem ele entrar no reino dos céus. E tem pobre que também acontece isso, que não entra no reino dos céus. Então não é a riqueza ou a pobreza, é o estado de mente. É o que você faz com o dinheiro, é o que você faz com a matéria, que é o problema. Quantas e quantas vezes nós recebemos, nas reuniões de intercâmbio mediúnico, irmãos que falam: eu construí aquela empresa com as minhas mãos, meus filhos estão dilapidando o meu dinheiro, já desencarnado. A gente pergunta para ele: o que você vai fazer com o dinheiro que você está desencarnado? Não importa, meus filhos estão acabando com o meu dinheiro. Não é mais seu. Não é mais seu, mas continua sendo dele. Porque ele mantém a posse pelo ouro. Esse é o problema. Não é ter. Não é gozar. É se apegar, é se apaixonar, é se destruir, é destruir os outros por causa do dinheiro. Esse é o problema. E esse moço estava saindo de Jerusalém para Jericó e os bandidos pegaram ele. Assaltaram ele, deixaram ele seminu, desacordado no canto da estrada. Não acontece isso com a gente, às vezes a gente fica desacordado até, seminu, né? Espiritualmente falando. Acontece. Mas aí Jesus continua a parábola. Descendo logo atrás vinha um sacerdote. Jesus usou a palavra sacerdote para não falar fariseu. O fariseu entendeu que era dele que estava falando. O que o sacerdote fez? Olhou o moço caído, foi embora. Espera aí. O sacerdote não é o que tem o conhecimento das palavras de Deus?
É. O sacerdote não é aquele que ajuda as pessoas a se encontrarem com Deus? É. Por que ele foi embora? Não era ele que tinha que ajudar, já que ele era um sacerdote? Né? Não era ele que tinha que ajudar? Só que pensa comigo. O rapaz estava nu. Como se reconheciam as pessoas na época de Jesus? Pelas roupas. O judeu se vestia de um jeito, o samaritano de outro, o romano de outro, o grego de outro, o sírio de outro jeito. Ele estava nu. O sacerdote olhou e falou: ih, rapaz, que raça será que é esse cara? Que vai que eu ajudo e não é judeu? Lembram? Eles só ajudavam quem eram os próprios judeus. Vai que eu ajudo é um romano. Vai que eu ajudo é um grego. Pior de tudo, vai que eu ajude é um samaritano. Foi embora. Passou reto. Julgou, escolheu quem ele queria ajudar. Descendo logo atrás no caminho vinha um levita. O que era um levita? Levita da tribo de Levi. Eram tribos que existiam naquela época. O levita era dessa tribo. O levita trabalhava no templo. O levita trabalhava com o sacerdote, tinha acesso às palavras de Deus, tinha acesso ao livro sagrado, fazia serviços administrativos. Então também conhecia. O levita olhou, o moço estava desacordado. Ixi, eu não posso falar com ele. Se eu não posso conversar com ele, eu não vou ouvir o sotaque dele. Se eu não ouvir o sotaque dele, eu não vou saber de onde que ele é. Vai que eu ajude e é um samaritano. Foi embora também. Olha que interessante. Os dois que tinham o maior conhecimento, que tinham a capacidade, inclusive financeira, de ajudar o rapaz, não ajudaram. Escolheram não ajudar. Jesus fala: vindo de viagem havia um samaritano. O samaritano descia? Não. O samaritano subia? Não. Ele vinha de viagem. Vir de viagem significa que ele estava preparado, porque não era Limeira, Pirassununga que ele fez, não, de carro, ar-condicionado, ouvindo música. Não. Ele estava com um cavalo, provavelmente, fazendo uma peregrinação, andando pelas estradas poeirentas, quentes, da Galileia. Ele estava preparado. Estar preparado. Lembra do vigiai e orai? Que a gente fala orai e vigiai. Não é orai e vigiai. Porque você não ora o dia inteiro. É vigiai, ou melhor, vigiai e orai. Pensa comigo. Imagina que você está numa rua aqui de Pirassununga super movimentada. Pensa nessa rua. Passa um cidadão e fecha você com o carro e arranca o seu para-choque. Quais pensamentos vêm na hora para a gente falar para esse cidadão? Vá em paz, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Que os bons espíritos te acompanhem. É isso que dá vontade de falar para ele? Não é, gente. Começa a borbulhar aqui dentro o que tem de pior. Se eu não estou vigilante, eu não oro. Se eu estou vigilante, eu falo assim: ai meu Deus, me ajuda a não descer e não matar esse cara. Me ajuda a não descer e não me vingar dele. Me ajuda. Ou se o cara para, me ajuda a descer e conversar com ele dignamente. Pronto, você orou. Você está vigilante com o sentimento que está dentro de você. Você fez uma oração a Deus para te ajudar, a interceder por você, a você fazer da forma melhor. Isso é estar preparado. Percebe? Não é um anjo. Não é um querubim, não é um serafim, um espírito de luz. Não, é um espírito que nem a gente. Com as dificuldades que a gente tem. Só que ele está vigilante. Ele está entre Jerusalém e Jericó, mas vigilante. Ao ver o moço caído, ele encheu-se de compaixão. Olha que interessante, compaixão. Paixão vem do grego, né? Pástira, que significa sofrimento. Paixão é sofrimento. Tem lá, paixão de Cristo, né? Sexta-feira da paixão. Adolescente está apaixonado, sofrendo. É sofrimento. Paixão é sofrimento.
Compaixão é participar do sofrimento do outro. Então, a partir do momento que você participa do sofrimento do outro, você tem compaixão. E qual que é a pergunta básica que a pessoa que tem compaixão faz? E se fosse comigo? O samaritano fez essa pergunta. Ele olhou o moço caído e falou: e se fosse comigo? O que eu gostaria que fizessem para mim? Ele estava lá, nu, desacordado, machucado, no canto da estrada. O samaritano não perguntou: e se ele for grego? E se ele for judeu, que não gosta de mim? E se ele for romano? Que os romanos também eram bem odiados na época. Ele não perguntou. Ele encheu-se de compaixão. Ele amou o próximo sem olhar quem. E na resposta do fariseu, qual o primeiro amor que tem que ter? Ele disse: amará a Deus de todo o seu coração. Aonde que a gente sente a compaixão? No coração. Ele amou a Deus da primeira forma. Mas percebe, tem 3 etapas para você amar a Deus: todo o coração, toda a alma, toda a força. Ele amou de todo o coração. Às vezes a gente pode amar uma pessoa de todo o coração. Ah, coitado, e se fosse comigo? Continua a vida. Não faz nada. Pode acontecer. A gente pode amar a Deus de todo o coração, mas não terminou de amar. E ele não. Ele amou a Deus de todo o coração, teve compaixão, aproximou-se. Quando ele se aproximou, ele lavou as feridas com vinho, ele passou azeite nas feridas. Então primeiro ele desinfetou, depois passou azeite, depois enfaixou o cara com as faixas. Olha como ele estava preparado, esse samaritano. Tinha vinho, tinha azeite. E sabe o que é mais interessante? Onde que eram colocados azeite e vinho na época? No templo de Jerusalém. Se você chegasse com azeite e vinho para os fariseus, você era tratado como rei. Era caríssimo na época. O samaritano tinha. E aonde que ele usou? No corpo do irmão. Não adianta você oferecer azeite e vinho nos altares de pedra. Tem que pôr no outro. Tem que servir no próximo. Ele usou. Ele levantou o moço caído e pôs em cima do seu cavalo. Gente, imagina alguém que nem eu, assim, com 65 quilos. 65 quilos, não? Tirar uma pessoa do meu tamanho do chão e pôr em cima de um cavalo desacordado. É fácil? Não. Ele fez. Ele conhecia o rapaz? Ele era amigo do rapaz? Não. Ele fez a segunda forma de amar a Deus, de toda a tua alma. Porque para o judeu, alma é ação. Quais são as ações que ele fez? Limpou as feridas, passou azeite, atou as feridas, colocou no cavalo, levou ele com o cavalo embora. Ele amou a Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Faltava uma ainda, toda a tua força. Como que ele fez isso? Chegou, pernoitou com o moço. A gente não pernoita com parente às vezes. Ele pernoitou com o moço que ele não conhecia, porque ele estava desmaiado. No outro dia de manhã, ele saiu para o dono da estalagem, lá do hotel, vamos chamar assim, e deu 2 denários. Quanto valia um denário? Um denário era meio boi. Ele deu 2 denários, ele deu um boi, o valor de um boi para o dono da estalagem, para cuidar do moço caído. Quanto vale um boi hoje? Não tenho a mínima ideia. Sei lá, uns 4 mil reais, 5 mil reais, por exemplo. Vamos supor que ele deixou 5 mil reais na mão do dono do hotel. Falou: ó, tá aqui, cuida dele. Quando eu voltar, se ele te deu mais gasto do que isso, eu te restituo. Eu te pago o resto. Ele amou a Deus de toda a tua força. Porque a força que ele tinha naquele momento era o dinheiro, que manteve o moço lá na estalagem quietinho, recuperando enquanto ele foi terminar a viagem dele. Se você ama a Deus de todo o coração, se você ama a Deus de toda a alma, se você ama a Deus de toda a força, você ama o próximo como a si mesmo. Essa é a explicação do amar ao próximo como a si mesmo. É fazer para o outro o que você queria que fosse feito para você. Mas tem um porém. Só levantar o porém antes eu abro ali. Eu adoro bolo de chocolate. Vou presentear a Cecília.
Só que eu não perguntei para Cecília que bolo que ela gosta. Ah, ela odeia chocolate. Tô dando ideia, não sei se é verdade, tá? Ela odeia chocolate, mas eu não sei. Eu faço bolo maravilhoso, chego para ela, sirvo o bolo e falo, João, eu tenho alergia a chocolate, não posso. Mas eu não tenho que amar o próximo como eu me amo? Eu amo bolo de chocolate. Não. Amar o próximo como eu me amo é ligar para Cecília, Cecília, que bolo que você gosta? Ah, de laranja. Nossa, eu odeio bolo de laranja. Mas tudo bem. Faço o bolo de laranja e entrego para Cecília, porque é o que ela gosta, é o que ela precisa. Fulano precisa de um não. Eu vou dar o não que ele precisa. Porque não também é caridade, gente. Não também é caridade. Já pensaram nisso? Não é caridade. Você evita da pessoa errar com você. Olha só que interessante, nunca tinha pensado que eu podia evitar de alguém errar. Você evita a pessoa de errar. Porque pensou, quando a gente chegar lá do lado de cima, o nosso amigo espiritual perguntar assim, por que você deixou o fulano errar com você? Ah, porque eu não sabia. Não, sabia. Você deixou ele errar. Você ajudou ele a piorar a lei de causa e efeito do lado dele. Abri para a questãozinha lá. O preço do boi gordo hoje no Brasil vai de 9.700 a 11.800. Meu Deus, eu estou desatualizado do preço do boi então. 9.700 a 11.800 o preço de um boi hoje no Brasil. É? Oi? Vai no açougue que a gente vê o preço, exatamente. Você vai no açougue hoje, você sabe o preço do boi. Então, gente, ele tinha bala na agulha, ele ajudou com o que ele tinha. Agora, já imaginou se ele tivesse olhado para o moço caído e também tivesse falado, vou ajudar não, vai que... Agora, qual o problema que está acontecendo no nosso país ultimamente? Você votou no fulano? Se vira. Faz suas coisas aí. Você não queria? Tá aí. Você votou no cicrano? Lá, você que causou isso tudo. Não é assim que você queria? Tá. Não vou te ajudar porque você votou no fulano. Não vou te ajudar porque você votou no cicrano. Não vou te ajudar porque você torce pro Corinthians, você torce pro Palmeiras, você torce pro São Paulo. Não vou te ajudar porque você é heterossexual, você é homossexual, você é pança. Não vou te ajudar. Não importa o que a pessoa faça, ou seja, se eu precisar ajudar, eu tenho que ajudar. Não é porque eu vou agradar a Deus. É porque se eu não ajudo, eu vou ter que retornar numa próxima encarnação, uma situação parecida com a pessoa, para que eu finalmente ajude ela. Sabe aquela pessoa difícil que tem na vida de vocês? Pensa naquela pessoa difícil. Olha, dá até um desequilíbrio aqui na frente. Calma. Pensa na pessoa complicada. Pensa. Você quer ela longe de você? Quer. Ame. Você quer alguém longe de você? Ame, porque se você odiar, as reencarnações vão colocar ela com você uma atrás da outra. Até a gente conseguir perdoar, aprender, esquecer e receber o perdão. É a lógica divina. É a lógica reencarnatória. Se eu fiz o mal para o meu irmão, ou se eu deixei de fazer o bem, é uma oportunidade que eu perco. É uma oportunidade que eu vou ter que fazer na outra encarnação. A gente fica pensando às vezes nas encarnações passadas, né? Quem será que eu fui na encarnação passada? Eu devo ter vivido em Roma, em Atenas. Ninguém pensa em Leme, Arara, Pirassununga. Ninguém pensa, né? Só pensa nas grandes, na Constantinopla. Não, né? Vamos pensar nas reencarnações como obras do divino, de Deus, para nos ajudar a melhorar. E se aquela pessoa está difícil na minha vida, das duas uma. Ou Deus é injusto, o que não entra no caso, ou eu tenho uma história espiritual com aquela pessoa que eu preciso reequilibrar. O que é mais certo que a gente entende? Que eu tenho uma história espiritual com essa pessoa que eu preciso reequilibrar. Então, aquela pessoa difícil, você não conhece ela dessa encarnação. Você não conheceu ela 5 anos atrás. Você está com essa pessoa há séculos, há milênios. Vai saber se não está brigando uma com a outra, uma encarnação atrás da outra, uma não se entende com a outra. Porque, nossa, eu vi aquela pessoa, nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Você nunca viu a pessoa. Nossa, cheguei perto dela, senti uma coisa ruim.
Ela está carregada. Tá carregada de história com você, lá do passado. A mesma coisa quando a gente sente uma coisa boa, né? Nossa, aquela pessoa, fico bem perto dela, tal. É alguém que é seu amigo realmente das eternidades. Então a parábola do bom samaritano fala para nós que nós, durante a nossa vida, podemos ser o sacerdote. Podemos ter sido o sacerdote. Podemos ter julgado e não ajudado. Podemos ter sido o levita. Né? Podemos, mas também podemos ter sido samaritano em alguma vez. E outras vezes podemos ter sido o moço caído. E com a graça de Deus tivemos um samaritano que nos ajudou. Então essa parábola conta a nossa consciência, conta a nossa realidade espiritual, não material, mas de espírito. Conta que nós devemos nos transformar todos os dias. E quando o sofrimento chega para a gente, nós temos que levantar e agir. Tem uma história interessante que me contaram uma vez. Na verdade são duas histórias. Sobre levantar e sobre fé. Primeiro eu vou contar sobre se levantar. Um rapaz parou o carro no posto de gasolina e foi abastecer o carro. Enquanto ele estava abastecendo o carro, ele foi na loja de conveniência, queria comprar um salgado, estava com fome. Quando ele passou na porta da loja de conveniência, ele viu um cachorro deitado, chorando. Sabe esses caramelos simpáticos, cachorrinhos? Ele ficou com o coração doído, falou, ai, pobre cachorrinho, tá chorando. Foi na moça do caixa e perguntou assim, moça, esse cachorro tá doente porque tá chorando? Não, a gente leva ele no veterinário com frequência, ele é daqui do posto. Ah, então ele tá com fome. Não, a gente compra ração premium para ele. Nossa, tá com sede. Não, ele bebe aguinha filtrada. Por que esse cachorro tá chorando então? Esse cachorro tá chorando porque ele está deitado em cima de um prego. Aí ele fez a pergunta óbvia, né? Por que ele não se levanta? É porque a dor está sendo suficiente para ele chorar, mas não para se levantar. Quantas vezes a dor é suficiente para a gente chorar, reclamar, blasfemar, e a gente não levanta, a gente não faz nada, a gente só reclama. Depende da gente. Principalmente durante a dificuldade. Principalmente durante a dor. É aí que nós temos que agir. Por que essa dor chegou, hein? O que eu preciso aprender com ela? O que isso me traz? O que isso faz eu ter que agir, eu ter que trabalhar? Isso é fé. Confiança. Como é que anda a nossa confiança em Deus? Nós estamos confiantes em Deus 100%? Quer ver um exemplo de fé? Tinha um vilarejo que não chovia há 2 anos. 2 anos sem chuva. O pessoal estava desesperado já. O que eles fizeram? O padre resolveu fazer o seguinte, vamos nos reunir na praça e vamos rezar para Deus para mandar chuva? Vamos. Todo mundo se reuniu na praça. Todo mundo foi. Só uma pessoa levou guarda-chuva. Isso é fé. Isso é fé. Se você vai na praça rezar para a chuva, se você confia, você leva o guarda-chuva. Agora, como é que estão nossas orações? A gente está levando o guarda-chuva? Ah, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ah, Deus, você não está fazendo certo não, hein? Ih, eu acho que Deus está errando ainda comigo, não é possível. Deus só tem meu CEP anotado lá para mandar os problemas? Como que está a nossa fé, nossa confiança? Né? É difícil. Quando eu falo como está a nossa confiança, porque eu me enquadro no meio também, porque quem nunca barganhou com Deus aqui? Ah, Deus, se você conseguir tal coisa para mim, eu faço aquilo lá. Olha só, né? Paro de comer doce por 1 ano. Na ideia que Deus está olhando, ah, tá, então o doce é ok, pode parar. Que sentido faz? Né? E a gente faz, porque a gente está acostumado. Os milênios que a gente passou até hoje, a gente foi acostumado a trocar com Deus. O Espiritismo veio falar para a gente que não tem troca com Deus. Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A gente quer trocar com a inteligência suprema? A gente quer duvidar da inteligência suprema?
Olha como nós somos pequenos ainda, a gente duvida com Deus. Quando vem o sofrimento, a gente briga com Deus. É que nem aquela história, né? A criança está doente. Ela só vai se curar com remédio que geralmente é amargo. Alguém já viu remédio gostoso aqui? Nossa, óleo de fígado de bacalhau, lembra? Óleo de rícino. Agora vem Drágia, né? A criançada de hoje não sabe o que é sofrer. Aquela colherona, aquele líquido branco assim para você beber. Não lembro. Só tinha um remédio bom na minha época. Biotônico Fontoura. Ah, como era gostoso. Se você misturar com ovo de pata e leite condensado, então... Eu tomei muito, minha mãe fazia para mim. Por isso que eu sou desse tamanho. Era uma delícia. Né? Hoje em dia não sei se existe mais o biotônico, né? Acho que mudaram a fórmula, não sei porquê também. Mudaram a fórmula, né? Fizeram... Mas enfim, a criança está doente. O remédio amargo vai curar ela. A criança quer tomar o remédio por conta própria? Não. O pai deixa de dar o remédio porque é amargo? Não. Enfia a goela abaixo, a criança chora, esperneia, briga, não fala com o pai. Passa um tempo, ela se cura e nem agradece o pai. A gente é assim com Deus. Vem o remédio amargo, eu não quero tomar, porque a hora que veio o docinho eu não tomei. Né? Veio o amargo, eu tenho que tomar. Ele dá a força, a gente briga com Deus, passa um tempo, a gente se cura e não agradece o pai. Então é só a gente começar a olhar com uma ótica diferente para as questões da vida. É fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, não chamava planeta de provas e expiações. A gente já estaria morando lá no mundo celestial, lá nos mundos felizes. Não estamos ainda. Um dia a gente vai estar lá, mas ainda estamos aqui, ó, provas e expiações. Ah, mas eu sou um missionário aqui no mundo de provas. Eu vim para suportar as pessoas. Que bom, você é um missionário nas provas e expiações, do mesmo jeito. Então a gente está aqui, não é um parque de diversões. É um hospital escola. É para sofrer e aprender, mas a gente poderia aprender sem sofrer, se nós ouvíssemos o Cristo. Nós ouvíssemos o Cristo. Né? Se a gente conseguisse colocar todo o ensinamento do Cristo na nossa vida e agir como Ele propôs, não tinha sofrimento. Não tinha sofrimento. Amar o próximo, perdoar aqueles que ofendem, orar por aqueles que perseguem. Ah, João, tudo isso é difícil? É, mas é necessário. Não para agradar a Deus, porque quando eu oro para o próximo que me faz mal, quando eu perdoo aquela pessoa que me machucou, eu estou trabalhando quem? A mim mesmo. São os meus sentimentos inferiores arraigados nos milênios dentro de mim que eu estou transformando. Então quando a gente for fazer uma oração para Deus, a gente nunca pode pedir para Ele, tira de mim esse sofrimento. Tem que pedir força para Ele. Quando o Cristo estava lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Ele fez uma oração a Deus. A sua última oração, antes de ser crucificado. Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque Ele sabia o que ia acontecer com Ele. Ele sabia não só das dores físicas, da crucificação, da humilhação, mas Ele sabia o que iam fazer com o nome dEle nos séculos vindouros. Ele sabia. Ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Ele continua. Ele diz, porém, Pai, se for da Tua vontade, me dê forças para bebê-lo até o fim. É assim que a gente tem que fazer. Dá para afastar o sofrimento, Pai? Se não dá, me dá força. Me ajuda. Que daí com a Tua ajuda eu consigo passar. E é assim que a gente tem que agir diante das dificuldades. É assim que a gente tem que ler as parábolas, buscando que aquilo vai transformar em mim. Então hoje, que a gente possa saber que ser um bom samaritano é uma boa coisa. E que a gente possa ser o bom samaritano sempre na vida de alguém, sempre que for preciso. Eu agradeço a atenção de todos. Que Jesus abençoe. Muito obrigado.